Já imaginou uma aliança eleitoral que se reúne em torno de um candidato apoiado pelo bolsonarismo e pelo petismo? Pois é, vai acontecer. Aliás, acontece com alguma frequência em eleições municipais como a deste ano. São essas coligações nas cidades que contrariam as direções nacionais dos partidos e também os casos de candidatos que, mesmo sem uma aliança formal, buscam se aproximar de um integrante de uma legenda adversária para se aproveitar da popularidade desse político. Eu sou o Márcio Miranda e nesse episódio aqui do podcast 15 Minutos a gente fala sobre as incoerências eleitorais tão presentes nas disputas municipais. O meu convidado é o Olavo Soares, correspondente da Gazeta do Povo em Brasília, que assina a matéria sobre este tema. Olavo, eu queria começar com esse caso concreto aí dessa incoerência eleitoral, que você também cita bem no começo da reportagem, né, que assina na Gazeta do Povo. Como é que vai ser essa aliança curiosa em Belford Roxo, no Rio de Janeiro, hein, Olavo? Bem, olá, Márcio, olá, pessoal, um prazer falar com vocês. Bem, Márcio, essa é uma aliança bem interessante, né? Uma aliança que o PT compôs com o Vaguinho. O Vaguinho é o prefeito da cidade do Rio de Belford Roxo, o município da região metropolitana do Rio de Janeiro, e o Vaguinho é filiado ao MDB, né? E a questão é que o Vaguinho, ele é próximo da família Bolsonaro. Ele tem uma proximidade com o Bolsonaro, ele pediu votos para o Bolsonaro na eleição de 2018, participou de eventos públicos com o Flávio Bolsonaro, com ministros do governo Bolsonaro, e o PT decidiu apoiá-lo na cidade na eleição municipal, o que gerou muita confusão, uma reação muito grande. Todos os ex-presidentes do PT vivos, à exceção do ex-presidente Lula, e eu estou falando de José Dirceu, José Genuíno, Tarso Genro e outros, todos eles e tantas outras pessoas assinaram um manifesto contra essa decisão do PT local de apoiar. Cabe destacar, né, Márcio, que essa é uma decisão do PT estadual, porque na cidade de Belford Roxo havia uma pré-candidata petista que queria concorrer na eleição, mas o diretório estadual bancou essa ideia. O Diretório Nacional do PT aprovou a coligação e sim, teremos o PT participando de uma coligação encabeçada por um bolsonarista. Quero aqui também agradecer muito a presença do nosso senador Flávio Bolsonaro e quero agradecê-lo porque todas as vezes que eu preciso, todas as vezes que a deputada Daniela do Vaguinho precisa, está sempre de portas abertas recebendo o Belford Roxo. Vale destacar, Márcio, que assim, quem contestou essa história não foi só o PT, não. Bolsonaristas também criticaram isso. Por quê? Porque na visão deles, e aí eu cito nominalmente o deputado Carlos Jordi, que é um deputado federal, que é um bolsonarista de carteirinha, na opinião dele, o Vaguinho, né, que é o prefeito em questão, não é tão bolsonarista assim, né? Então, assim, na opinião dele, esse prefeito, ele tá surfando, digamos assim, na onda do bolsonarismo. Então, tanto os petistas quanto os bolsonaristas veem o prefeito Vaguinho como uma espécie de oportunista, né, que estaria pegando os benefícios dos dois lados. Mas é isso que a gente está vendo, né? A gente está vendo essa aliança inusitada aí de PT e bolsonaristas na mesma mesa. Só falta ter um panfleto, um santinho assim, né, do candidato aí, o Vaguinho, com o presidente Bolsonaro de um lado e o ex-presidente Lula do outro, né? Não duvide. Pode ter um material de campanha assim. Bom, Olavo, você conversou sobre esse assunto, as incoerências eleitorais aí da disputa municipal, né, com o Carlos Siqueira. Ele é presidente nacional do PSB. Quais são as explicações que ele apresentou, por exemplo, a esse fenômeno, né, das incoerências eleitorais, hein, Olavo? Olha, mas a explicação do Carlos Siqueira se refere ao tamanho do Brasil, né? O Brasil é um país gigante, né? São mais 5.500 municípios e tal, e a nossa regra eleitoral, ela determina que são os mesmos partidos para o país inteiro, as mesmas regras para o país inteiro. Então, assim, se a gente está falando do lado do Rio Grande do Sul, está falando do Amapá, é PT, é PSDB, é PMDB, é PSL, são os mesmos partidos. Então, o que acontece? O que o Carlos Siqueira colocou? Que, às vezes, uma pessoa, na casa dela, ela tem uma identificação com o PT, quero me filiar ao PT, eu quero participar do PT, enfim. Só que na hora que ela vai sair da casa dela e ela vai integrar a política na cidade dela, o PT está formado por pessoas de quem ela não gosta, pessoas de quem ela não concorda com as visões. Então ela acaba indo para outro partido. É um partido que está com alguém
com quem as visões dela são mais próximas. Porque na vida real a história é outra, né? Então, assim, é isso que acontece. Na vida real, no dia a dia municipal, o que importa são as pessoas que fazem os partidos. E se no Congresso Nacional, se em Brasília, se no Senado, na Câmara, enfim, as ideologias são muito desprezadas, muito colocadas em segundo plano, que dirá no plano municipal, né? Então, assim, no plano municipal, não importa se o partido não importa tanto, claro que tem alguma relevância, mas enfim, não importa tanto assim se é o PMDB, se é o PSDB, se é o PT, o que importa é se é o partido do fulano, do ciclano, do beltrano. Então, essa explicação do Carlos Siqueira, a pessoa, ela nacionalmente, eu gosto do PSDB, eu gosto do PT, eu gosto do PSL, mas na hora que ela vai para a prática, opa, não, peraí, mas o PSDB aqui na minha cidade não é não, não é esse cara não, eu quero ir com aquele outro cara. Então, é essa a visão dele. Qual é o nome do seu partido? Eu não sei porque você está com essa dúvida. Eu sou do PSB há muitos anos, foi meu único partido, não é? Eu tenho muito orgulho do meu partido. Bom, o detalhe é que o próprio partido do Carlos Siqueira aí, né, o PSB, que faz oposição nacionalmente ao governo Bolsonaro, está sendo, aspas, aí, acusado, né, de se aproximar do bolsonarismo em São Paulo, né, Olavo? Como é que é isso? É uma situação curiosa, mas é o seguinte, o PSB... ele está lançando como pré-candidato à Prefeitura de São Paulo o Márcio França. Márcio França, ex-governador de São Paulo, tentou a reeleição em 2018, perdeu para o João Dória. O Márcio França, ele é uma daquelas pessoas que só teve um partido a vida inteira. O Márcio França, ele é a principal figura do PSB em São Paulo, enfim, está no PSB há mais de 30 anos e tal. E o Márcio França, quem acompanhou a eleição de São Paulo em 2018 vai se lembrar, que a gente teve no segundo turno o João Dória querendo colocar no Márcio França uma imagem de petista, de comunista e não sei o que e tal, e por outro lado o João Dória querendo se vestir como o verdadeiro embaixador do bolsonarismo, né? O PSB é o Partido Socialista Brasileiro, e o seu chefe da Casa Civil é o Aldo Rebelo, que foi dirigente e presidente do Partido Comunista Brasileiro. Você abrigou comunistas, abrigou pedetistas, abrigou inclusive um ex-assessor do José Dirceu, com quem, aliás, você já fez campanha no passado. Quem nega o PSDB é você. Você quer se encostar no Bolsonaro. Você se encosta, se agarra nesse Bolsonaro. Coitado desse Bolsonaro. E aqui em São Paulo, o PSDB, a executiva do Estado de São Paulo, a executiva municipal, apoiam o voto em Jair Bolsonaro. Eu apoio também. Então a gente teve esse antagonismo. E como você colocou muito bem, no plano nacional, o PSB faz oposição. Por exemplo, uma das figuras mais importantes da oposição ao Bolsonaro no Congresso é o deputado Alessandro Molon, do Rio, que é o líder do PSB. Mas, apesar de todo esse contexto, o Márcio França, ele tá querendo em São Paulo não e tanto assim com o pé na porta, digamos assim, contra o governo Bolsonaro. O que aconteceu? Recentemente, o Bolsonaro foi fazer umas atividades com o presidente da República em São Paulo, inaugurar umas obras, enfim, e o Márcio França foi lá participar do processo, né? Salvo engano, foi no litoral paulista, que é a terra original do Márcio França, terra natal do Márcio França, e o Márcio França foi lá, ele se justificou, disse que foi na condição de líder político e tal, mas enfim, foi isso. Posteriormente, o Márcio França deu uma entrevista para o Valor Econômico em que ele foi ainda mais incisivo em dizer que, olha, a gente tem muita coisa em comum. Ele destacou, por exemplo, que o Ministério do Bolsonaro tem a ministra Tereza Cristina, da Agricultura, que ela atualmente é filiada ao Democratas, mas ela foi do PSB há muito tempo, então seria uma aproximação. O Márcio França contou que quando ele foi deputado, ele conviveu com o Bolsonaro, eles eram vizinhos de gabinete. O Márcio França falou que, segundo o Márcio França, não sei se a história procede ou não, mas segundo o Márcio França, Jair Bolsonaro teria conhecido Michele Bolsonaro no gabinete de Márcio França. Olha que história curiosa, né? Então, assim, ele criou todo esse cenário. E aí, com isso, pessoas da esquerda de São Paulo, pessoas que estavam simpatizando com a candidatura do Márcio França, ficaram ofendidas, ficaram bravas, né? Poxa, peraí, a gente está querendo apoiar esse cara porque ele é de um partido que é contra o Bolsonaro e ele começa a dar esse tipo de declaração, né? O Carlos Siqueira, na entrevista que ele concedeu para a Gazeta do Povo, ele tentou minimizar essa história. Ele falou, olha, não, isso não tem nada a ver, não tem nenhuma aproximação do Márcio França com o Bolsonaro. O Márcio França, ele é do PSB, ele é uma figura totalmente sintonizada com o PSB, ele apenas deu declarações no teor institucional, enfim, esse tipo de coisa. Mas a gente percebeu aí que o Márcio França, ele quis sinalizar com esse eleitorado, né? Ele falou que ele não quer que um eleitor do Bolsonaro naturalmente repudie a candidatura dele. O Bolsonaro, ele não tem nada a ver com você porque ele é uma pessoa sincera, ele é uma pessoa autêntica. E você tem todas as outras qualidades, mas a autenticidade é o que você não tem.
Bom, Olavo, é importante dizer o seguinte também, né? Esses casos de alianças que contrariam direções nacionais dos partidos não são novidade no processo das eleições municipais, não mesmo, né? Na reportagem você até faz um resgate de vários casos que ocorreram nas últimas eleições municipais em 2016, né? Exatamente, Márcio. A eleição de 2016, né? A gente cita isso na reportagem, porque assim, 2016 foi o ano do impeachment da ex-presidente Dilma, né? E a gente lembra que naquele ano houve uma verdadeira guerra entre o PT e o então PMDB, porque o PMDB era partido do Michel Temer, né? E naquela ocasião, o PMDB foi tratado pelo PT como partido dos golpistas, que estava violando a democracia, enfim, todo esse tipo de coisa. E a eleição foi em outubro, e apesar daquilo, o tanto que o PT e o PMDB estavam coligados no Brasil, parecia que nada tinha acontecido no plano federal, né? Um levantamento que foi feito pelo jornal O Globo, ele verificou que em 648 municípios, é muita coisa, o PT e o PMDB estavam juntos, né? É muita coisa. Um outro bem caso que a gente também verificou, e isso também foi um levantamento do jornal O Estado de São Paulo, um pouquinho anterior, foi em 2008, que ele verificou que, que naquela ocasião, em 20% dos municípios, o PT e o PSDB estavam coligados. Naquela ocasião, 2008, a gente lembra bem que era a maior rivalidade da política. Eram as duas maiores forças antagônicas da política nacional. Né? Exatamente. E na reportagem também que a gente publicou, eu trouxe um caso concreto que foi na cidade de Teresina, capital do Piauí, em que em Teresina foi reeleito em 2016 o prefeito Firmino Filho, que é do PSDB. E a coligação do Firmino Filho em 2016 contou com o PCdoB, né, o Partido Comunista do Brasil, que é o partido mais aliado do PT em todas as eleições, praticamente de cabo a rabo. O PCdoB estava fazendo parte da coligação do PSDB. Então, assim, se a gente vê, esse tipo de coisa acontece no Brasil inteiro, não é nenhum fenômeno. Quando é em uma cidade maior, como foi esse caso aí de Belfort Roxo, que é um município grande, uma capital como Teresina, a gente acaba sendo mais, acaba chamando mais atenção. Mas acontece no Brasil inteiro. Pois é. Mas escuta, isso não incomoda, assim, as direções nacionais dos partidos, né? Não tem um poder, por exemplo, uma direção nacional para evitar que essas alianças meio esdrúxulas no papel sejam feitas? Sim, Márcio, tem sim. O que acontece? Os partidos, eles têm os documentos que eles chamam de resoluções nacionais, né? Que são diretrizes publicadas nacionalmente. O PT, por exemplo, nesse ano agora, para 2020, publicou uma resolução indicando quais tipos de coligações deveriam ser feitas. O PT especificou, foi bem explícito, olha, as coligações devem ser feitas com o PSOL, com o PCdoB, com o PSB, PDT, esse tipo de coisa, né? E vetou, olha, a coligação só pode ser feita com quem contrariar o governo Bolsonaro. E o PSB também publicou uma resolução meio parecida. Acontece que essas resoluções, o efeito prático delas não é tão absoluto assim, né? Isso não é uma coisa que tem efeito de Constituição da República, digamos assim, sabe? Isso não é uma coisa que um diretório local, ele tem que cumprir, pronto e tal, pronto, acabou. Não. Se for descumprido, isso vai discutir, isso vai para uma instância superior, até lá a eleição já passou, enfim, tem esse tipo de coisa, né? Então, assim, essas resoluções, elas acabam tendo mais uma função de orientação do que realmente de determinação, né? Tanto que nesse caso agora de Belfort Roxo, essa carta que eu falei no começo dos ex-presidentes do PT, eles falam que essa decisão, ela contrariou a resolução do PT. Mas aí que a gente lembra? A gente lembra que essa coligação, ela foi aprovada pela Executiva Nacional do PT, ou seja, talvez, assim, mostra como é complexa a história, né? Pois é. Bom, todos os detalhes deste assunto se encontram lá na reportagem do Olavo Soares, na Gazeta do Povo. Olavo, obrigado, até a próxima. Valeu, Márcio, prazer falar com vocês, até a próxima. Terminando mais esse episódio aqui do 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo. Durante o episódio de hoje, você ouviu alguns trechos de um debate eleitoral no segundo turno da eleição de 2018 entre o Márcio França, então candidato a governador pelo PSB em São Paulo, e o atual governador João Dória, à época candidato do PSDB. Esse debate que foi na TV Bandeirantes, e você ouviu alguns trechos que estão disponíveis no YouTube. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maria Scrocaro e da Jennifer Ribeiro na produção, a montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!